Bom, eu me chamo José Francisco Ribeiro, sou professor universitário, engenheiro, formado em São Carlos, mas atuei na área de ensino. E tenho 60 anos hoje e moro em Uberlândia já desde 1989, há um bom tempo. Como é que você entrou na doutrina? Como que a doutrina começa na sua vida, doutrina espírita? Aí, bom, isso é de berço, né? Na verdade, foi através de uma tia minha, chamada tia Mercília, e minha mãe, ela entrou num processo obsessivo, isso lá na origem, eram mocinhas ainda. E foi a partir dessa tia, do processo obsessivo em que ela enfrentou, que minha mãe se tornou espírita, né? E aí nós entramos na doutrina, né? Através da minha mãe, tá certo? Da minha família e tudo mais. Então foi assim que nós nos formamos. E como você veio parar em São Carlos? E na verdade, sou de Araçatuba, né? Minha família é de Araçatuba, todos de lá. E eu fiz vestibular e em 1977 vim para São Carlos. Não conhecia São Carlos, não tinha nenhuma referência maior sobre São Carlos, mas ingressei na universidade, né? Com dificuldade, da luta, da vida, etc. E eu recordo muito bem do dia que eu cheguei nessa cidade aqui. Desembarcando na rodovia, com a mala na cabeça, descendo a Avenida São Carlos, procurando uma pensão, né? E era um garoto, eu tinha 18 anos. E aí eu fico imaginando hoje, né? Nos tempos atuais, a minha mãe botou esse garoto num ônibus, olha, vai para São Carlos. E eu me lembro muito bem 30 dias depois, eu morto de saudade, feliz da vida, que eu estava retornando para casa para contar as novidades para minha mãe. E então, essa experiência minha de São Carlos, da universidade, foi uma experiência fantástica, né? Que está na pele da gente, está na nossa formação, na nossa história, né? Uma herança que fica com a gente de maneira muito gostosa e muito bonita. E a casa espírita aqui em São Carlos, você descobriu, encontrou, como é que foi? Eu não sei exatamente, né? Mas o Glaucius, ele foi um evangelizando do irmão meu, eu tenho um irmão mais velho, que que estudava na Politécnica e atuava na Federação Espírita do Estado de São Paulo. Isso em São Paulo? Isso em São Paulo. E ele foi evangelizador do Glaucius lá nessa época. E o Glaucius também foi da minha turma, entrou junto comigo na universidade. E eu tenho a impressão que foi por aí, né? Aí o Glaucius, através do meu irmão, me localizou. E aí tinha os tios aqui, etc. E aí acho que nós fomos para o centro e aí construímos uma história fantástica, muito bonita. O que você lembra das primeiras feiras, da primeira feira do Livro Espírita? O que você tem de memória disso? É algo muito marcante para todos nós. Na verdade, eu estava conversando hoje com o Pedrão, com o Glaucius ontem, quer dizer, nós constituímos porque não foi um grupo de jovens aqui, né, da universidade, em que houve um encontro que eu acho fantástico, eu tenho certeza que é um encontro espiritual dessas pessoas, né? E fomos para o centro e cheios de jovens, né? Cheios de ideais, etc. E nos propomos, naquela época, fazer a Feira do Livro, construir a Feira do Livro. E eu não saberia precisar de onde nasceu essa ideia, propriamente dita, né? Se ela foi alguma coisa que já estava presente, talvez de maneira incipiente na cidade, eu não tenho história disso. Mas sei das primeiras barracas públicas, dos primeiros desafios, de ir para a praça e fazer tudo, então isso está na memória nossa aqui. E dessa memória, o que você tem, assim, mais precisamente a respeito? Eu lembro muito da construção da primeira barraca. A primeira foi feita pela Prefeitura Municipal, inclusive. E foi na praça ali da Coronel Antônio Alves. Coronel Salles. Coronel Salles, em frente ao bar do centro ali, junto à Câmara Municipal, e foi feita pela Prefeitura primeira. Com muita dificuldade, eu lembro, nós tínhamos problemas de guardar os livros, então na primeira, ainda me lembro que a gente recolhia os livros à noite,
levava para o centro, né, guardava para obreiros, né, levávamos para obreiros, depois trazíamos. E depois foi um sucesso essa aí. Então nós nos contaminamos com essa ideia, etc. E depois a segunda, eu me lembro que nós decidimos fazer a própria barraca. E eu me recordo do Romildo, nós éramos jovenzinhos e ele ajudou a fazer demais a barraca, fisicamente. Acho que ele tinha os instrumentos, a ferramenta, a experiência. E nós fizemos a primeira barraca ali na casa do Eduardo. O Eduardo e o Pedrão tinham uma república. Na verdade era uma edícula que ficava no fundo e tinha um terrenão na frente. E nós projetamos a barraca e fizemos... Cortamos umas chapas de ferro, parafusos para furar. Pintamos de azul. Compramos a lona ou emprestamos a lona. E fizemos isso, quer dizer, isso é toda uma construção, quer dizer, levou um tempo para a gente, é um sonho que vai se fazendo. Então eu me lembro muito disso, a gente guardava ela lá no sítio da Lívia, do Suami, era lá que a gente não tinha espaço para guardar essa barraca depois de encerrada a coisa. Aí tinha os problemas, os desafios ali da realização da própria feira, né? Questão de preço, a política nossa de, olha, as obras básicas elas têm que ser absolutamente mais barata possível, né? E problemas de controle, nós não tínhamos computador, o Pedrão ia lá na Federal e rodava para a gente as listas de controle dos livros. Mas tinha um controle então? Tínhamos o controle dos livros, né? E me lembro muito bem, talvez aí no terceiro ano, no segundo ano, de um apoio fantástico que tivemos em Araras, junto ao SEU, que é o Instituto de Visão Espírita de Araras. Me lembro de algumas vezes ter ido a Araras, nós tínhamos uma Kombi, o centro tinha uma Kombi velha, e ela que nos levava a Araras. A gente fazia feira, fazia a campanha do quilo, etc. Mas era a mocidade quem tocava. Eu me lembro que nós tínhamos um grande apoio, e eu sou muito grato a isso, que nós fomos acolhidos, né? Esse grupo de jovens foi extremamente acolhido pela casa espírita, especialmente o Nilson, a Ilza, né? O Suami, o Almeida, todos nós, né? fomos acolhidos demais aqui. Então nós fomos adotados. Fim de semana nós trabalhamos para a escola, etc. Mas ao fim de semana tinha sempre o almoço na casa de um e recebia com alegria, recebia com entusiasmo. E eu me recordo com muito carinho disso tudo, sabe? Desse acolhimento afetivo, os vínculos que fizemos, né? Com seu pai, com a sua mãe, né? E, enfim, nós fomos... E aí eu acho que é um encontro espiritual. Porque a partir dessa experiência nossa, muitas coisas aconteceram na vida de cada um de nós. O Pedrão, por exemplo, continuou e está lá com banca de livro espírita hoje. Eu fui para São José, livro espírita em São José, banca do livro espírita em São José. O Trivelato, ele era mais novo, ele ficou mais tempo. A gente se formou, foi embora. Ele ficou um tempo mais, se envolveu com Castilho, levou feira de livro para Frutal. E então eu acho que foi uma semeadura aí. E hoje a gente se encontra e a gente percebe que é como se fosse uma irmandade. Sabe aquela coisa que você encontra alguém e parece que você viu ele ontem, antes de ontem, e aquelas coisas vêm tudo. Então foi muito, eu acho que tenho a convicção de que houve um planejamento espiritual em torno de tudo isso que aconteceu, que marcou as nossas vidas. Que nem eu hoje, por exemplo, atuo no movimento espírita, mas tem muita referência dessa época aqui. O Coen, por exemplo, que é um exemplo, lá em Uberlândia, por exemplo, não tem só uma, né? Não tem o Coen não tem, diferentemente de São Paulo, que ele às vezes se espalhou demais, as cidades os adotaram, as casas espíritas os adotaram em diferentes. Lá não, mas lá eu já estou há 20 anos fazendo um Coen na casa em que frequento. Da onde? Formando pessoas, ajudando pessoas, discutindo, etc. Mas é uma herança que eu diria que é daqui de São Carlos. Você lembra de alguma dificuldade? O que você acha dessa época da feira especificamente? O que você lembra que era a parte mais difícil, mais complicada?
Eu não saberia dizer, sabe, de dificuldades que a gente teve, assim, de enfrentamentos. Tinha os desafios ali, quer dizer, era questão de... Mas são coisas operacionais, né? Eu até... a Tininha estava falando de alguma resistência por parte da sociedade local em relação à feira pública espírita em praça. E eu não tenho essa recordação dessa resistência, assim, né? Talvez ela estivesse presente, né? Mas eu não tenho essa lembrança disso. E as dificuldades eram dificuldades operacionais, eu diria. Nós vamos fazer a barraca, não, a barraca não deu certo, nós precisamos mudar o modelo de cobrir, né? E de montar, de guardar. E quais eram essas dificuldades técnicas, estruturais? Eu acho que a própria física, a constituição física da barraca, jeito de expor, né, modelo de exposição, controle do estoque, né? Mas nós éramos um grupo bem harmônico, as tarefas eram mais ou menos bem divididas, o Gilberto ficava lá e o Sintra, às vezes cuidavam da tesouraria, da compra dos livros, outro ficava na gestão das pessoas, na escala dos trabalhadores, né? Mas era muito legal. Já tinha escala, então, de trabalhadores? Sim, quem ia ficar à noite, quem ia ficar no caixa, quem que ia atender. Então, nós fomos aprendendo a fazer isso, né, de uma maneira mais... ao caminhar, né, nessa caminhada. Mas, então, os problemas que eu me lembro eram dessa ordem, né, de talvez melhorar um pouco aqui, acolá. E às vezes nós tínhamos um dado momento em que a gente falava, nós precisamos ser mais conservadores no sentido dos descontos que a gente oferecia, né? Porque a gente arriscava um pouco mais. Em outros momentos nós éramos muito radicais, não, o livro vai ser R$5, vai ser de graça, vai ser isso e aquilo. Então a gente... E isso eu acho que agregou um pouco o movimento. A feira era uma coisa que juntava, embora o Obreiros fosse ali a origem, né? Mas eu acho que muitas casas espíritas depois se uniram em torno daquilo. E nós tínhamos uma atuação interessante, um livro fazendo papel. Eu me lembro de uma coisa que a gente fez, que era uma campanha do livro nas casas espíritas, patrocinado pela AME, inclusive, em que nós bolamos naquela época de colocar, eu não sei se algum colega já falou isso, mas me vem agora, nós colocamos nas casas espíritas uma pequena, era uma prateleira, né, eu me lembro, até nós construímos isso, era um apoio, uma prateleira, e essa prateleira era fixada num prego, um parafuso lá na casa, e a prateleira era pequenininha, tinha 30 por 40, uma única tábua, né? E nós colocávamos livros ali, com cartaz por trás e um envelope. As pessoas compravam, eu falava, esse livro custa R$5. Compre o livro, faça seu troco e deposite o recurso aqui nesse envelope. Então era o livro, né? Que era o livro aí, o conhecimento como ferramenta, sobretudo, de informação e, sobretudo, de consolação. Né? Quer dizer, essa ideia de que o que realmente nos consola, o que nos é o conhecimento, né? Isso é que na verdade nos conforta diante da dor, diante da dificuldade, é quando a gente reconhece, sabe as razões disso tudo. Então, isso já estava lá em alguma medida. Essa ideia de que você semeando, através do livro, né? Semeando o saber, você estaria ajudando as pessoas a enfrentarem os seus desafios, as suas lutas cotidianas aqui. Você tem alguma memória afetiva, alguma memória mais prazerosa da feira, uma coisa que você guarda, que sempre que você lembra da feira espírita, é essa a situação, a imagem que te vem? Não, sempre emocionava muito a gente a abertura e o encerramento, né? Então, às vezes, nós até convidamos alguém diferente, né, para participar daquele momento. Eu me lembro que em algumas nós promovíamos uma palestra, né, na Casa Espírita. E esses momentos eram momentos de um certo balanço, né? Talvez na abertura, aquele frio, né? Olha, conseguimos, agora vai, tomara que dá certo. E no fim o reconhecimento pelo trabalho realizado,
e os vínculos que você faz, né? A gente constrói laços ali ao longo daquela, é uma tarefa de aproximação, quer dizer, é o trabalho do espíritas em torno da obra espírita, né? Então é uma tarefa que realmente ela nos une. E eu não me lembro de desentendimentos, por exemplo, né? Algum episódio que tenha certamente uma coisa ou outra, a gente poderia ter opiniões diferentes, mas eu não tenho nenhuma recordação de algo que tenha ficado entre nós ou entre quem participava ali, né, de desentendimento, de uma coisa. Não teve isso aí. Eu não tenho essa recordação. Só coisas boas, né? Dos laços que a gente fez, né, dos amigos que nós construímos e essa gratidão que eu tenho para a vida aí. É que na verdade a gente gostaria que essas coisas se reproduzissem sempre, né, e a gente não tem controle sobre isso. Mas, então eu fico pensando se as gerações que nos sucederam, né, ou se as novas gerações estão tendo essas mesmas oportunidades que nós tivemos, essas mesmas vivências que tivemos, né? Mas os tempos são outros, a história de cada um é outra, né? Aquele momento em que nós estamos aqui é um momento talvez único. Então, eu gostaria muito que outros, né, tivessem essa história, essa vivência, essa coisa que a gente viveu, dos amigos que a gente construiu, foi através disso. Quer dizer, sem a minha vida, sem isso, por exemplo, né, sem essa coisa toda, seria completamente diferente. Né, seria completamente diferente, tenho certeza disso. Então isso eu acho que fez parte do meu planejamento, da minha história, dos meus compromissos, e eu espero que eu possa corresponder, eu tenha dado conta, aí eu não sei, né, dessa tarefinha que me cabe ou me coube aí na história da vida aí. Mas eu tenho certeza de que esse grupo, né, de amigos que fizemos, essas pessoas, eles não é um grupo ocasional, né, o circunstancial. Mas é algo que foi construído em raízes outras aí, muito mais sólidas e com referências talvez no plano espiritual aí. Tenho certeza disso, a comunicação disso. Muito obrigado aí pelo seu trabalho.